E vejam só, notícia boa. Ontem nós comentamos que o Maia, antes de ontem, né, a gente comentou que o Maia tinha aplicado um golpe, ele passou por cima do regimento para falar que o PSL estaria junto com o Baleia Rossi. No vídeo de ontem mostrei para vocês que o PSOL conseguiu reverter isso, numa jogada sensacional, capitaneada aí pelo Major Vitor Hugo, conseguiram a lista com 36 nomes, o que garante que o PSL se junta ao bloco do Lira e faz com que hoje o bloco do Lira, que é o bloco do governo, tenha um número maior, então vai garantir uma maioria na mesa diretora e o maior de todos escolhe primeiro, sabe? Então é essencial isso, ser o primeiro a escolher as cadeiras na mesa diretora. Só que eu mostrei que existia um cenário que ainda tinha 2 partidos que estavam de fora e essa diferença poderia não existir mais e o Maia poderia voltar a passar na frente, o bloco do Maia. Só que, no dia de ontem, tanto o Marco Feliciano nos comentou, como também saiu matéria em alguns jornais, trouxe aqui o do Antagonista, que fala o seguinte: Podemos com o candidato de Bolsonaro. No sistema da Câmara, o Podemos aparece no bloco parlamentar comandado por Arthur Lira, o candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara. E aí, vou mostrar aqui para vocês, essa aqui foi a conta que eu fiz ontem, mostrando que o bloco do Lira até então contava com 193 deputados, que são dos partidos que estão apoiando, enquanto o bloco do Maia tinha 291. Inclusive, a própria Folha de São Paulo, que foi quem fez a matéria, coloca bloco do Lira versus bloco do Maia. E fala assim que o bloco do Maia tem como candidato o Baleia Rossi. A própria Folha de São Paulo acusa o Baleia Rossi de ser o poste, né, do Maia, o Haddad do Maia. Então, tirando os 53 do PSL, o bloco do Lira ia para 246, ficaria com mais do que o Maia. Só que tínhamos 2 partidos que estavam de fora. Que se um desses partidos se filiasse, se juntasse com o bloco do Maia, eles voltariam a ter a maioria por 2 deputados. Ficaria 248 a 246. Só que, como Podemos agora se junta com Lira, vai a 256, ficando impossível de ser alcançado pelo Maia. Impossível. Não tem como. Não tem, porque o Novo não vai se juntar a ninguém. Ou seja, isso é extremamente importante, porque aí você não só vence a presidência da Câmara, como você garante a maioria na mesa. E vocês viram que, inclusive, o Maia fez o que fez, aplicou o golpe, por quê? Porque a mesa já tinha derrotado o Maia. Então ele concedeu um pedido de vistas para o Luciano Bivar. Gente, isso é importantíssimo. A presença da Câmara, volto a falar, é o assunto mais importante no Brasil. São os próximos 2 anos. As pautas poderão ser, sabe, completamente travadas, que vai ser o Baleia Rossi, ou a gente pode ter esperança, sabe, de que as coisas possam caminhar. Esperança. Não dá para bater o martelo e realmente achar que o Lira vai ser o melhor cenário do mundo. E aí, vejam só. No placar do Estadão, da disputa pela presidência da Câmara, o Arthur Lira, o candidato de Jair Bolsonaro, leva vantagem nas bancadas BBB, Boi, Bíblia e Bala. A Bíblia, que deve ser a frente parlamentar evangélica, conta com quase 200 deputados. Só isso daí. Óbvio que tem deputado que participa de mais uma bancada, mas, gente, todos os cenários dizem a mesma coisa. O Lira vence. A única matéria que eu vi que o Lira não vencia saiu ontem pelo Antagonista, que falava assim que nas contas dos aliados de Baleia Rossi ele estava na frente, mas ele não vencia. Ele estava na frente faltando ainda mais de 40 votos para conseguir o mínimo para se eleger. Nas contas dele teria um segundo turno. Ou seja, segue firme e forte na disputa. A tendência é que o governo vença. Isso é importantíssimo. E aqui você vê, ó, evento de Cláudio Castro a favor de Lira na presença da Câmara reúne 22 dos 46 deputados federais do Rio. Vocês estão vendo, esse novo governador do Rio de Janeiro, o vice aí, não é flor que se cheire, não é dos melhores, mas graças a Deus vem procurando ter diálogo, sabe? Não quer ser oposição como é o senhor João Dória. Vem conversando com o governo, uma coisa aqui, uma coisa lá, falou que não tá interessado, fechar tudo. E aí fez inclusive aí um evento. Tinha 22 deputados do Rio, sendo que no Rio tem muito deputado de esquerda. E ainda fala o seguinte, ó, ainda de acordo com a coluna de Berenice Seara, Cláudio Castro afirmou durante encontro com parlamentares que Lira deve contar com 2/3 dos votos da bancada do Rio na Câmara, algo em torno de 30 ou 31 deputados. Ou seja, ainda tem mais, né? Faltou gente ir para esse evento. E vocês sabem como a fala de um governador pesa, a gente já comentou sobre isso. Por quê? Porque
Porque o governador, ele pode indicar pessoas para cargos. Então, gente, a negociação é no país inteiro. Todos os governadores estão negociando. Os senadores estão na jogada. Empresários estão na jogada. Vou mostrar para vocês que empresário... Gente, é a coisa mais importante do Brasil, isso daí. Porque todo mundo tem interesse. Do lobista ao empresário, ao mercado financeiro, aos políticos, sabe? A militância é o assunto mais importante do Brasil. Então, a dança das cadeiras, sabe? O troca-troca. O Maia mesmo demitiu um monte de gente. O Dória já colocou um monte de gente aí, né? No paredão. Falou, ó, ou volta no Baleia Rossi ou vai dar ruim. Então o negócio tá pegado. Mas segue ainda com vitória do governo. E olha só. Matéria do Lauro Jardim, ele fala o seguinte, por que Bolsonaro não dará ainda a resposta que gostaria para o Dória? Jair Bolsonaro se comprometeu com seu retorno não fazer muita marola verbal em sua reação a João Dória, que conseguiu vacinar primeiro. A promessa é não criar polêmica, não levantar poeira até que a eleição para a presidência da Câmara aconteça. Quantas vezes também não falamos nos últimos dias que, pessoal, essa conversa de impeachment, essa questão de tudo que está acontecendo agora de saúde é para tentar desestabilizar as eleições para a presidência da Câmara. Bolsonaro, ele não quer dar mais motivos do que o que já vem acontecendo. Porque, gente, o pessoal, a mídia fez questão de colocar como Lira é o candidato de Bolsonaro, é o candidato de Bolsonaro, é o candidato de Bolsonaro. Se Bolsonaro cria mais problemas, aí vem aquele deputado, né? Pô, cara, votar no Lira, aí vai ser dor de cabeça, aquela chatice, Bolsonaro isso, vai ser meio assim, né? E, cara... Não pode ser, né? O importante é vencer. E aí você vê, ó, em resumo, eleger Arthur Lira é mais importante para os próximos 2 anos de Bolsonaro do que qualquer resposta ferina que poderia dar o Dória neste momento ou a qualquer ataque ao produto. Bolsonaro prometeu se controlar. Se vai conseguir, são outros 500. Tá aí, pessoal. E não é porque Bolsonaro ama o Lira, que o Lira é um direitista nem nada, mas é, sabe... o perigo que o outro lado representa. É a esquerda no poder. Vai ser pior do que o Rodrigo Maia.